E aí, galerinha, beleza? Vamos para a nossa segunda aula de cinemática, introdução a vetores. Se vocês gostarem, se inscreve no canal, dá um joinha aí embaixo e vamos lá. Fui! Nesta aula, nós vamos trabalhar definição de vetores, propriedade dos vetores, produto de um vetor por um escalar, vetores, operações com vetores, regra do paralelogramo e decomposição dos vetores. Vamos partir para a definição dos vetores. Primeiro, o que é um vetor? Um vetor ele é uma grandeza física que é caracterizada por uma direção, por um sentido e por um módulo. Para você ter as informações completas daquela grandeza física, vocês têm que ter essas três características. Então, esses elementos são, quando nós falamos de direção, pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ser em uma direção inclinada. Então, direção vai mostrar a direção que o vetor está. Quando a gente fala de sentido, pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. E quando falamos do módulo, nós estamos falando da intensidade do vetor. Aquela quantidade que vai representar aquele vetor. Exemplos de vetor é, força é um vetor. Se eu falo que a força tem 20 newtons, é 20 newtons para onde? Então nós podemos falar, a força tem 20 newtons da direita para a esquerda, na direção horizontal. Aí vai estar informado. Então, 20 newtons. Esse é o módulo. 20 é um número que vai me dar a quantidade e intensidade, e newtons é o que vai me dar a identidade daquele vetor, o que aquele vetor está representando. Velocidade. Eu estou na paralela 80 km por hora. Eu estou numa via a 80 km por hora. Uma via para onde? Você está indo para a direita, para a esquerda? Está indo para que lugar? Então eu preciso de um sentido. Se eu estou no automóvel, todo mundo já sabe que eu estou na direção horizontal. A aceleração também é um vetor. Então existem outras grandezas do vetor. A representação do vetor, geralmente, ele é representado por uma seta. Aqui eu tenho um vetor V. Quando a gente fala de vetor, a gente coloca a letra que vai representar que grandeza física nós estamos trabalhando com uma setinha em cima. Então, quando nós temos aqui, ó, é uma representação literal do vetor. Então, se a gente vê uma letra com a seta em cima, significa que aquela grandeza física ela vai ser vetorial. Ou nós podemos representar por uma reta. Essa reta ela vai ter uma origem, o ponto de partida, vai ter um extremo, que vai ser o ponto de chegada, e quando nós falamos do módulo, nós estamos falando exatamente do tamanho desse segmento aqui, ó, AB, neste caso aqui. Então, o módulo, no caso da força, é a intensidade do vetor. Então, o módulo ele pode ser representado com a letra que vai representar a grandeza física com a seta em cima entre módulo, ou pode ser representado somente com uma letra. Por exemplo, F. F maiúsculo, nós sabemos que é a representatividade de força. Se só tem o F, aquilo ali eu estou representando um módulo do vetor. Eu estou dando a intensidade do vetor. Aí é só lembrar, vetor, seta, pronto, matei. Então, vetor tem a ver com a seta. Logo, tem direção, sentido e tem módulo. Propriedades dos vetores. É muito simples. Vetores eles só possuem a mesma direção se forem paralelos ou pertencerem à mesma linha. Dá um exemplo aqui. Eu tenho um vetor A, B e C. Eles possuem a mesma direção? Sim. A é horizontal, B é horizontal e C é horizontal. Mas possuem o mesmo módulo? Não necessariamente. São iguais? Não. Se vocês observarem, A é maior que B, pelo tamanho da seta, e B está no sentido oposto de C. Então, são diferentes esses três vetores. Então, só possuem a mesma direção se forem paralelo ou pertencerem à mesma linha. Uma outra propriedade. Vetores possuem o mesmo sentido se tiverem a mesma direção e a mesma orientação. Olha aqui o exemplo. A tem o mesmo sentido que B e tem o mesmo sentido que C. A está na horizontal, B está na horizontal e C está na horizontal. Se eu observar aqui, ó, eles estão indo ó, da minha esquerda para a minha direita. B está indo da minha esquerda para a minha direita. C, da minha esquerda para a minha direita. Vetores iguais. Nós só podemos dizer que os vetores são iguais se eles possuírem a mesma direção,
o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, quando nós temos aqui, ó, vetor D e vetor E, eles só são iguais se possuírem o quê? Mesmo sentido. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Mesma direção. D horizontal, E horizontal. Mesmo módulo. Eu já coloquei aqui, ó, D e E, ó, do mesmo tamanho. Então, eles vão possuir o quê? O mesmo módulo. Então, temos que tomar um certo cuidado. Porque os vetores, existe a possibilidade do vetor ter o mesmo módulo, dois vetores terem o mesmo módulo, mas terem direção e sentido diferente. É o exemplo aqui, ó, do vetor F e G. Eu posso dizer que eles não são iguais, mas possuem o mesmo módulo. Por que não são iguais? A direção de F é diferente da direção de G. O sentido de F é diferente do sentido de G, mas o tamanho pode ser o mesmo. Vamos supor que eu estou aqui no mercado. Aqui eu tenho... eu estou aqui na minha casa, desculpe, eu estou aqui na minha casa. Aqui eu tenho o mercado 1 e aqui eu tenho o mercado 2. Vamos dizer que a distância do meu mercado 1 é 2 km e a distância do mercado 2 é 2 km. Ou seja, meu vetor de deslocamento, o tamanho, a intensidade, o módulo, é o mesmo, 2 km. De F e de G. Mas eu sigo a mesma direção e o mesmo sentido? Não. Os mercados estão em direções e sentidos diferentes. Vetores opostos. Os vetores eles são opostos quando possuem a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos opostos. Aqui é o exemplo do vetor H. H aqui ele está da esquerda para a direita na direção horizontal. O menos H está da minha direita para a minha esquerda na direção horizontal. Agora eles têm os sentidos são opostos, mas os módulos são iguais. Então, H é igual a menos H? Não, são diferentes. Agora, os módulos são iguais? Sim. O módulo de H é igual ao módulo de menos H, porque tem o mesmo tamanho. Porém, neste caso aqui, esses vetores eles vão ter o quê? Sentidos opostos. Se eu tenho um vetor e multiplico ele por um escalar, o meu resultado vai ser um vetor. Ou seja, se eu pegar uma grandeza escalar e multiplicar por uma grandeza vetorial, o meu resultado vai ser um vetor. Portanto, o meu vetor resultado ele vai ser positivo. No caso, estou considerando se a minha grandeza escalar for maior que zero. Ele pode ser negativo se minha grandeza escalar for menor que zero. Um exemplo claro disso, de vetor por um escalar, é a força. Porque se eu pegar aqui, eu vou abrir aqui uma observaçãozinha aqui, ó. Vou adiantar aqui para vocês. Nós sabemos, aqui eu estou dizendo para vocês, a força é um vetor. Ok? Eu tenho a força, é um vetor. A força resultante, quando eu aplico em um corpo, ela vai ser igual à massa, que é uma grandeza escalar, vezes, no caso, vezes a aceleração, que é uma grandeza vetorial. No caso da massa ela vai ser sempre positiva, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Mas a aceleração não pode ser negativa. O módulo da aceleração pode ser negativa. A aceleração pode estar no sentido oposto da força. Então, a força resultante vai estar no sentido da aceleração aqui neste caso. Então, quando a gente fala de força resultante, é um escalar vezes um vetor. Então, aqui é um exemplo de um escalar multiplicado por um vetor. No caso, seria a massa vezes o vetor a aceleração. Ok? Vamos! Versores. Quando nós falamos de versores, os versores são vetores unitários. Quando a gente fala vetor unitário, um vetor unitário é um vetor em que o módulo dele vai ser igual a 1. A gente sempre fala que o módulo vai ser igual a 1, se é unitário. Que vão representar esses versores, eles vão representar o sentido e a direção do vetor.
Por exemplo, esses vetores, se estão no eixo x, na direção x, ele vai ser, a gente vai chamar ele de i. Então, o vetor i está no eixo x. O j está no eixo y. O k está no eixo z. Então, aqui eu tenho um plano cartesiano tridimensional. Quando a gente fala x, y e z, nós estamos trabalhando um sistema tridimensional. Altura, largura e comprimento. Ou profundidade, largura e altura. Se eu tenho o vetor i, ele vai estar no sentido de x, vai estar me representando o eixo x. Se eu falo de j, eu estou representando o eixo y. Então, ele vai estar representando o eixo y. Se eu falo de k, ele está representando o eixo z. O módulo de i é igual ao módulo de k, que será igual ao módulo de j, que será igual a 1. Então, quando eu falo o módulo desses três, é igual a 1. Vamos dizer um vetor velocidade. Eu posso dizer aqui que a minha velocidade do veículo está, vou abrir parênteses aqui, 2i mais 3j metros por segundo. Eu estou representando o que aqui? Minha velocidade. Ela vai estar tanto na direção i como na direção j. Então, ela estaria mais ou menos aqui. Vamos dizer que aqui é positivo e o j aqui é positivo. Meu vetor velocidade estaria nesta posição. É meu vetor velocidade. Quando falamos de vetores, é para representar exatamente esses três eixos. Por isso que um módulo é igual a 1. O módulo do vetor não pode interferir no módulo do vetor. Operação com vetores. O primeiro método que nós vamos utilizar aqui é o método do polígono. Eu tenho um vetor A, eu tenho um vetor B e tenho um vetor C. Eu quero saber quem é a resultante A mais B mais C. O vetor resultante nada mais é que o vetor soma. Quando a gente pega o método do polígono, nós vamos colocar os vetores sucessivamente, um atrás do outro, para ver como fica. Primeiro eu vou pegar o vetor A, aí eu pego essa extremidade do vetor A, coloco com a origem de B, depois eu pego a extremidade de B e coloco com a origem de C. Quem vai ser meu vetor resultante? Meu vetor resultante, ele vai ligar o ponto de partida até o ponto de chegada. Então, meu vetor resultante ele tem que estar aqui. Esse é o meu vetor resultante. Esse é o método do polígono. Então, esse aqui vai ser o quê? O vetor A mais B mais C. É um método super simples. Vamos à operação de vetores com vetores de mesma direção e mesmo sentido. Observe aqui, eu tenho o vetor A, que é esse de laranja aqui, e tenho o vetor B, que é o azul. Os dois estão na mesma direção. O A está na direção horizontal, o B na direção horizontal. Os dois estão no mesmo sentido, da minha esquerda para a direita. Vou fazer a soma desses vetores. Eu tenho aqui o vetor A, vou ligar a extremidade do vetor B. O vetor resultante vai do ponto de partida até o ponto de chegada. Então, aqui eu tenho o meu vetor resultante. Então, vai ser esse tamanho todo. Então, essa é a minha representação vetorial, que vai indicar sentido e direção, vai ser A mais B. Aqui eu estou indicando o sentido e a direção e posso calcular o módulo. E o módulo desses vetores nada mais é que a soma, porque se vocês observarem, aqui vai ser A mais B. Se A tem um módulo, vamos supor, um deslocamento de 2 metros e B tem um deslocamento de 1 metro, 2 mais 1, 3 metros. Então, meu resultante aqui vai ter 3 metros. Então, mesma direção, mas sentidos opostos. Eu tenho aqui um vetor C, que está na direção horizontal, da esquerda para a direita. Eu tenho aqui um vetor D, que está na direção horizontal, da direita para a esquerda. Aí eu quero saber quem é o meu R. Eu pego C, coloco C, ligo ao vetor D, que o D está voltando, então ele está voltando. O meu R vai da onde? Do ponto de partida até o ponto de chegada. Como os dois estão na direção horizontal, o meu R vai estar na direção horizontal. Vai ser esse tamanho, vai ser menor. Então,
Meu vetor resultante, minha representação vetorial continua sendo C mais D, porque aqui está em função dos versores, ou seja, desses vetores unitários que nós acabamos de estudar. E o módulo de R vai ser o módulo de C menos o módulo de D. Então, R vai ter o mesmo sentido de C se o módulo de C for maior que o módulo de D. Vetores perpendiculares entre si. Eu tenho um vetor F e tenho um vetor F. Esse vetor está perpendicular com F porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus entre eles. Antes de eu determinar aqui o meu vetor resultante de E mais F, vamos fazer uma pequena revisão de teorema de Pitágoras. Se eu tenho aqui, ó, o meu ângulo reto está aqui, ó, entre C e B, vou fazer aqui o ângulo reto, A é a hipotenusa. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, isso aqui é o quê? Nosso teorema de Pitágoras, uma pequena de revisão. Então, se eu tenho aqui E e F, como é que eu faço isso para achar o resultante? Eu sei o seguinte, que o meu vetor resultante, em função dos versores unitários, R, vai ser igual a E mais F. Quem será o módulo? Para eu saber o módulo, o tamanho do meu vetor resultante, eu vou projetar F paralelo aqui, ó. Eu vou fazer uma projeção de F aqui nesse paralelo. Então, eu estou fazendo aqui a minha projeção de F. Depois, eu vou fazer uma projeção de E. Aqui é minha projeção de E. Quando eu faço essa projeção, eu faço o meu vetor resultante, que vai da minha origem até o encontro dessa projeção. Então, ele vai sair daqui, ó. Vai sair um traço meu torto aqui. Aqui é meu vetor resultante. Vamos observar. Se eu projetar E aqui, se vocês observarem, aqui nós temos, ó, eu vou fazer aqui um pontilhado só para vocês perceberem aqui, ó. Aqui, se vocês observarem, estão enxergando o que aqui? Um triângulo retângulo. Não é isso? Aqui eu não tenho um triângulo retângulo. Aonde este lado de cá é a projeção de E. É o mesmo tamanho de E. Então, esse lado de cá é o mesmo tamanho de E. O R é a minha hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, se eu quero saber este tamanho, eu vou aplicar aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho aqui, ó, R ao quadrado. Já não preciso colocar em vetor, porque se já está ao quadrado, já é o módulo. É igual E ao quadrado mais F ao quadrado. Então, eu calculo o meu vetor resultante desta forma, quando eles estão perpendiculares entre si. Isso aqui eu estou calculando o quê? O módulo do meu vetor. Então, esse aqui, ó, nada mais é que quem? Isso aqui é quem? O meu módulo. Então, escrevendo aqui, ó, módulo. Módulo. Soma de vetores de direções qualquer. Ou seja, nós vamos utilizar de novo a regra do paralelogramo. Eu tenho aqui esse vetor A e B. Eles estão formando um ângulo alfa entre si. Se vocês observarem, nem A e nem B não estão na mesma direção, não estão no mesmo sentido. Então, como é que eu faço a minha regra do paralelogramo? Eu projeto B aqui, depois eu faço a projeção de A. Então, boto aqui A paralelo aqui. Aqui eu tenho um encontro de A e B. Aí o meu resultante vai ter esse tamanho. Vai ligar o ponto de partida até o ponto de chegada. Esse é o meu vetor resultante. Então, meu vetor resultante vetorialmente vai indicar a direção e o sentido dele. Vai ser o vetor A mais o vetor B.
Aí eu quero saber o tamanho desse vetor. Aí nós aplicamos uma regra que vocês conhecem como lei dos cossenos. Essa lei dos cossenos diz o seguinte, ó, que o módulo do meu vetor resultante ao quadrado será igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores, que aqui é o cosseno de alfa, é o ângulo alfa. O cosseno, aqui, a questão geralmente dá para vocês. Mas o cosseno de 30, 45 ou 60 graus, vocês são obrigados a saber. E ainda mais, o de 0, de 90, de 180, 270 e 360 graus. Todos esses cossenos, vocês são obrigados a saber, principalmente no Enem. O de 30, 45 e 60 graus, eu vou fazer uma tabelinha aqui que vocês já conhecem. É aquela. Eu escrevo aqui, ó, seno. Aqui embaixo eu boto, ó, cosseno. Aqui eu coloco, ó, 30 graus, 45 graus. E aqui eu coloco, ó, 60 graus. Aí a gente faz aquela musiquinha que vocês já devem conhecer. Alguns já conhecem. Quem não conhece, vai conhecer agora. Olha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. Ó. Raiz aonde não tem 1. Ó. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo, raiz aonde não tem 1. Beleza! Então, se eu quero saber o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, que é graus, meio. Então, fácil. Seno de 30 graus, meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, super tranquilo vocês resolverem isso aqui. Aí, vamos supor, se eles derem aqui para vocês um cosseno de 57 graus, vocês são obrigados a saber? Não. A questão tem que dar para vocês qual o valor do cosseno de 57 graus. Então, é um problema fácil de fazer, só tem um pouquinho mais de conta. Aí vocês vão ter que ter um pouquinho de habilidade. E aí a conta, cada um faz do jeito que achar interessante. Ok? Vamos continuar para o nosso caminho. Da composição de vetores é o seguinte. Eu tenho um vetor V aqui, que está formando aqui, ó, um ângulo alfa com a superfície horizontal. Então, eu tenho uma superfície horizontal, ele está formando um ângulo alfa. Esse vetor aqui, ele vai ter duas componentes. Ele vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Antes de eu falar sobre isso, eu quero relembrar vocês aqui, ó, um pouco sobre triângulo retângulo. Então, quando nós olhamos ali o triângulo retângulo, eu tenho sempre um ângulo reto, que está aqui, e eu tenho um ângulo alfa. Eu tenho que saber a medida do seno desse ângulo alfa e do cosseno desse ângulo alfa. Então, vocês têm o seguinte, ó, que o seno do ângulo alfa, ele é dado, ó, pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, esse é o seno do meu ângulo alfa. Quando nós falamos do cosseno do ângulo alfa, ele é dado, ó, pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa? O cateto oposto é um ângulo oposto a este ângulo alfa aqui, ó, ao ângulo do cosseno, o ângulo que nós estamos estudando. O cateto adjacente é o ângulo do lado desse ângulo. Então, cateto adjacente. E a hipotenusa ela vai estar oposto ao ângulo reto de 90 graus. Quando voltamos para este problema aqui, esse vetor V, como eu disse para vocês, ele vai ter duas componentes. Vai ter uma componente vertical e vai ter uma componente horizontal. Então, a componente vertical dele, eu vou chamar, ó, de VY. Então, aqui eu vou chamar, ó, de VY. A componente horizontal,
ela está aqui, ó. Eu vou chamar, ó, de Vx. Se eu pegar aqui, é só vocês lembrarem o seguinte, o plano cartesiano. O plano cartesiano é y na vertical, x na horizontal. É só lembrar. Se eu pegar esse VY e projetar aqui, eu vou projetar este VY. Eu vou fazer uma projeção do VY. Ele vai estar aqui, essa projeção. Vou fazer de verde. Tenho aqui a projeção VY. Ela vai estar aqui. Se vocês observarem aqui a minha projeção VY, este tamanho aqui vai ser meu tamanho de VY, forma um ângulo de 90 graus com Vx. Olhando aqui, ó, de novo, que nem aquela, ó, isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Nós enxergamos claramente aqui um triângulo retângulo. Agora eu quero saber quem é Vx em função de V e Vy em função de V. Aí colocamos aqui o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Cosseno do ângulo alfa, ó, cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é meu cateto adjacente? É quem está do lado do ângulo alfa, que vai ser o meu Vx. Então, Vx. Quem vai ser a minha hipotenusa? Vai ser quem? O meu V. Aí é só substituir aqui, ó. Cosseno de alfa é igual a Vx sobre V. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Logo, nós concluímos, ó, que meu Vx vai ser igual a V vezes cosseno de alfa. Então, essa é a minha componente vetorial Vx. Então, já achamos quem aqui o nosso Vx. Agora, vamos trabalhar para encontrar o Vy. Então, nós temos aqui fazer o Vy. Então, temos aqui, ó, seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nós temos aqui, ó, meu cateto oposto, todo mundo está vendo aqui, ó, é meu Vy. Minha hipotenusa continua sendo o V, que é o lado oposto ao meu ângulo reto. É o meu V. Vamos botar aqui, ó, seno de alfa vai ser igual a Vy sobre V. Fazendo a mesma coisa, V passa multiplicando. Podemos concluir, ó, que nosso Vy é V vezes seno de alfa. Então, eu tenho aqui, ó, minha componente Vx, que é V cosseno de alfa, e tenho a minha componente Vy, que é V seno de alfa. Então, é muito tranquilo, muito simples a gente determinar nossas componentes vetoriais, ok? Essa questão aqui, ó, das minhas componentes Vx e Vy é muito utilizada em movimento bidimensional, na dinâmica, às vezes a gente tem que decompor forças, e outros conteúdos de física. Então, tudo que nós estudamos aqui de vetores é muito importante. Galerinha, por hoje é só a nossa aula. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha ali embaixo. Inscrevam no canal e espero vocês na próxima aula. A nossa próxima aula de vetores vai ser exercícios de vetores. Nós vamos fazer bastante exercícios, vou trazer exercícios de vestibulares, vou trazer questões. Vamos trabalhar tudo que a gente fez hoje em exercícios. Então, valeu, obrigado, fui!